6, versículo 36. Eu gosto assim dos irmãozinhos, né? Que significa que a alegria do Senhor é a nossa força. Lucas capítulo 6, versículo 36. Está todo mundo hoje para trabalhar. Outro irmão abre Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios capítulo 2, versículo. Separem, porque eu não vou separar aqui não, está por conta dos irmãos. Efésios capítulo 2, versículo 8. Mais um irmão vai lá para o início da Bíblia, Êxodo capítulo 34, versículo 6. Êxodo capítulo 34, versículo 6. Eu gosto que o senhor fica anotando tudinho ali. Filipenses, mais um irmão abre, Filipenses capítulo 4, versículo 7. Chegamos na metade agora. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Outro irmão abre, Timóteo capítulo 2, 2 Timóteo, perdão, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. E para encerrar, o último irmão vai abrir em Deuteronômio capítulo 4, versículo 24. Deuteronômio capítulo 4, versículo 24. Nós vamos estudar sobre esses atributos de Deus, as características e qualidades do Senhor. Esse é o nosso estudo nessa manhã. Certo? Os atributos de Deus são características do nosso Senhor e qualidades. Os irmãos estão ajustando ali o versículo. Antes. Sim. O primeiro foi João 6, verso. João 6,16. Certo. 3,16, perdão. João 3,16. Certo? Os atributos de Deus são características e qualidades que definem sua natureza e também o caráter do nosso Senhor, no qual nós servimos. Embora não haja um número exato na Bíblia de atributos que definam o caráter do Senhor, nós podemos dividi-los em atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. E foi assim que nós dividimos para esse estudo nessa manhã. O que seriam os atributos comunicáveis? Aqueles que podem ser refletidos em cada um de nós, servos do Senhor. Esses são atributos de Deus que são comunicáveis. E esses atributos mostram que Deus é como Ele se relaciona com quem? Com cada um da gente, conosco. Quem poderia citar? Aqui eu vou abrir para os irmãos. Alguns atributos de Deus comunicáveis com cada um de nós. Eu quero a participação dos irmãos. Alguns atributos de Deus, perdão, irmã, que são comunicáveis conosco. É a sua presença. A sua presença. Onipresente. Sim. Pedir e dar-se vosotros. Pedir e Ele dá. Certo? É um Deus de bondade. Não é isso? Quem mais? Deus de amor. Amor. Misericórdia. Ela está saindo? Fidelidade. O que mais? Nós sedes o quê? Sedes santo. Santidade, justiça, verdade, graça, paz, sabedoria, humildade. O que mais? Gratidão. Deus que se compadece, está sofrendo. Tudo isso aí são benignidade, misericórdia, né? Como devemos usar dessa palavra, misericórdia. Então são tudo atributos que refletem em cada um de nós. Por quê? Porque Deus usa deles e nos diz que também devemos o quê? Usá-los com os nossos irmãos. Então são atributos bastante comunicáveis do Senhor nas nossas vidas. E os atributos de Deus, eles são importantes para que possamos entender quem Ele é e como Ele age em cada um de nós. Nós só vamos entender
como o Senhor age nas nossas vidas e como Ele é, se nós entendermos esses atributos, se virar uma prática das nossas vidas. E na Bíblia nós encontramos várias passagens que descrevem esses atributos do Senhor. Não é coisa do homem, não foi o homem que disse: o Senhor tem tantos atributos. Não, foi o Senhor que revelou, que revela a cada um de nós os seus atributos. Atributos incomunicáveis revelam a grandiosidade e o poder de Deus com a sua onipotência, que é o Senhor Todo-Poderoso, com a sua onisciência, que é aquele Deus que está em todo lugar, que conhece tudo, que sabe de tudo, e com a onipresença, que Ele está em todos os lugares. Onde nós estivermos, se nós permitirmos, Ele estará conosco. Se nós não permitirmos, Ele também estará conosco. E a palavra também fala sobre isso, né? Por mais que sejamos infiéis, Ele continua fiel. Então esses atributos mostram como Deus é diferente da gente, do ser humano, que deveria ser a sua imagem e semelhança, mas que não consegue. E como Ele tem esse controle total sobre tudo o que existe. Isso é algo que a gente fica se perguntando: puxa, como é que Deus consegue? Imagina controlar um ser humano que está lá no Japão e outro que está aqui no Brasil. É a sua onipresença, a sua onisciência, a sua onipotência. E os atributos comunicáveis aí são características que Deus compartilha com as pessoas, como amor, bondade, justiça e tantos outros que a gente falou. E embora Deus seja perfeito nessas qualidades, que Ele é perfeito em tudo, não há nada mais perfeito do que o nosso Deus, Ele nos chama a viver de forma semelhante. Ele nos chama a sermos como Ele é, refletindo essas qualidades em nossas atitudes. Quando nós conseguimos amar o irmão de forma como ninguém jamais imaginaria que amássemos, quando nós conseguimos ser misericordiosos, quando nós conseguimos ser presentes na vida de quem está precisando, às vezes, de um abraço, de uma palavra, é usarmos esses atributos comunicáveis de Deus com cada um de nós. E a Bíblia, ela nos ensina que ao entendermos e ao praticarmos os atributos de Deus, nós podemos nos tornar parecidos com Ele. Imagine ser parecido com Deus. É missão fácil? É muito difícil. Mas a gente precisa buscar isso, porque nós estamos no processo de santificação. E é necessário, é muito doloroso quando a gente escuta um cristão dizer assim: eu sou assim e vão ter que me aceitar assim. Opa! E o processo de santificação? Você não vai mudar no dia a dia? Você não vai transformar-se? Transformar a sua postura, o seu pensar, o seu amar, a sua misericórdia na vida de outras pessoas? Então, se a gente deixar esses atributos do Senhor refletir em nossas vidas, nós iremos fluir a imagem e semelhança ao sermos parecidos com o Senhor, porque igual nós não seremos. E é interessante que quem age assim realmente não está tendo um limite que Deus nos concede, né? Sexta-feira à noite, à tarde. E sexta-feira alguém foi pegar areia? Foi. Nós fomos pegar areia na praia. Enquanto o Marcelinho juntava areia, eu fui olhando o mar e eu fiquei, aí você presta bem atenção, ele tem um limite. Aí eu fiquei raciocinando ali, eu fiquei pensando: meu Deus, como é interessante a tua criação. Ele não passa, tudo bem, nós sabemos que o mar avança algumas vezes, né? Mas no dia a dia ele não passa dali. É bem interessante o limite. Nós também, trazendo para nós também, Deus também nos ensina a ter esse limite. Eu sou assim, eu vou ser assim. Não, você tem que ter esse limite. Deus não ensina, você está buscando, né? Eu achei interessante também. Exatamente. Veja como o poder de Deus é grandioso nessa questão dos limites, né? O mar está acima do nível da terra, mas ele não invade a terra, ele não avança
Nós amamos também o próximo, mas temos que amá-lo com respeito. Porque já tem gente que você ama, mas aquela pessoa não quer dar muito espaço. Não acontece isso? A pessoa, ela tem uma retração. Você pode continuar amando aquela pessoa, mas respeitando o limite daquela pessoa. Às vezes a gente quer ajudar uma pessoa e ela não quer ajuda. E insistir pode gerar um conflito. E o que é melhor? Amar à distância ou amar com conflitos? Então há limites. Assim como o mar tem limite para não avançar a terra, até o amor também ele tem limites. Por exemplo, Deus ama a nós pecadores. Mas Ele nos deu o quê? O livre-arbítrio. Se a gente não quiser esse amor, Deus vai avançar? Ele vai invadir? Ele não vai. Tem uma música que diz: abre a porta do teu coração. Não é? Então, se você não deixar Deus entrar, se você não deixar a luz de Deus entrar, Ele vai, com o seu amor, continuar lhe amando, mas Ele não vai invadir. Porque quem veio para roubar, matar, destruir, invadir e tomar foi Satanás. O Senhor não veio para isso, né? Então, ao agirmos com justiça, com amor, nós buscamos viver de forma correta e semelhante a Deus, honrando a Deus em tudo o que nós fazemos. Então é necessário a gente entender esses atributos. E os atributos de Deus nos chamam a crescermos em santidade, em fé, obediência, sendo um reflexo do seu caráter. Os atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus são, por exemplo, os comunicáveis são aquelas qualidades que Deus, como eu falei no início, nos compartilha. E à medida que crescemos espiritualmente, nós desenvolvemos esses atributos e nos tornamos parecidos com Deus. Para desenvolvermos, precisamos entender, precisamos praticar, precisamos abrir a porta do coração para Deus agir e a gente levar esses atributos ao Senhor. Vamos começar pelo amor, que é um atributo de Deus imenso, porque se Ele não tivesse amor, nem aqui nós estaríamos. Quem lê João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus enviou ninguém para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Obrigado, Diácono Jessé. Porque Deus amou o mundo inteiro de tal maneira que deu o seu único filho, o Filho unigênito. Deus é a essência do amor. E preste atenção, Ele nos chama a Ele. Ele nos chama ao próximo. Seu amor, ele é perfeito. Esse amor, ele é incondicional. E a passagem, se nós prestarmos bastante atenção, ela enfatiza esse imenso amor de Deus pela humanidade. Porque diz, porque Deus amou o mundo. Ela não fala porque Deus amou alguns do mundo. Deus amou a Israel. Porque Deus amou apenas os judeus. Porque Deus amou apenas os que estão dentro da igreja. Ele ama a todos, mas há um limite, que a gente tinha falado agora há pouco. Ele ama, mas para você usufruir também desse amor, tem que abrir a porta do coração. O sacrifício do Filho de Deus, de Jesus Cristo, também nos abre a porta da vida eterna. Para quem crê, para quem deixa o Senhor adentrar os limites que Satanás tenta impor em nossas vidas. Quando a gente abre a porta do nosso coração, do nosso ser, da nossa vida, do nosso pensamento, né? Porque quando a gente fala no coração, primeiro a gente tem que lembrar que a gente tem aqui, uma tuia de gordura da cabeça chamada cérebro, e o cérebro é gordura. Ainda dizem que gordura faz mal. Gordura faz um bem, viu? Vocês nem sabem. Eu estava lendo sobre isso. Porque colocaram na cabeça do ser humano, né, que o que é bom é folha. Folha não é bom, sabia? Eu estava lendo um dia desse, eu disse até a Fabiola, eu não como mais alface. Vocês sabiam que nem os animais procuram alface para comer? E eu vi que folha não faz bem, é sério, gente. Folha não faz bem. Aí a Fabiola fez, mas o que come? Porque você bota ali e não dá outra coisa. Mas procurar na natureza, ele não procura a folha para comer.
alface e tantas outras folhas que ele falou. Agora os vegetais são bons, né? Os vegetais diferentes de folha. Cenoura, batata. Então, e eu vi, inclusive lendo sobre isso, que a gordura não faz mal. A gordura animal, ela não faz mal. O que faz mal é a gordura do açúcar. Essa destrói o ser humano. Então a gente tem uma pilha de gordura aqui, que a gente pode transformá-la em gordura animal que faz bem para o corpo, ou em uma gordura saturada, que chama que faz mal, né? Ou em uma gordura saturada. Então está aqui, deixa Deus usar o nosso cérebro para que o nosso coração receba o que Deus está nos dando e possamos praticar. Aí eu sei que tem gente que defende mais a natureza e faz assim, mas faz bem sim. Aí o estudioso diz, o homem viveu milhares de anos só comendo carne e gordura vegetal e viviam muito mais tempo do que os de hoje. Né? Então, se a gente deixar Deus usar essa gordura que Ele colocou na nossa cabeça, que nos faz bem se utilizarmos e deixarmos Deus ultrapassar os limites nossos para usar a nossa gordura cerebral para o bem da humanidade, para o bem do povo de Deus. Então, quem crê em Jesus Cristo e quem crê na mensagem central, crê na fé da salvação do cristianismo. Então precisamos deixar esse amor superabundar através do que Deus nos passa, através da sua palavra, do nosso cérebro para o nosso coração. Amor esse que deve ser maior do que a todos, a Deus e também ao nosso próximo como a si mesmo. Veja só o que ele diz: amar o teu próximo como a si mesmo. Ele jamais disse ame-se primeiro e depois ao seu próximo. Ele igualou. Agora, se você não se amar, você também não consegue amar o próximo. Como eu não me amo, como eu não me cuido, como eu entrego a minha vida ao devaneio, como eu entrego a minha vida a Satanás e estou cuidando do meu próximo. Eu estou levando o meu próximo à destruição espiritual e corporal. Então nós precisamos amar a Deus, amar a sua palavra, amar o seu Filho, amar o Espírito Santo de Deus, amar a nós e ao nosso irmão. Tem uma coisa muito importante que uma vez eu vi um pregador falar, e eu coloquei isso na minha vida. Sempre que eu oro no meu íntimo com o Senhor, eu declaro o meu amor a Deus, eu declaro o meu amor ao Espírito Santo e declaro o amor a Jesus. Muita gente diz, eu te amo, Deus, mas é 3 em 1, cada um com função diferente, e nós precisamos declarar o nosso amor aos 3, porque os 3 têm importância tremenda na vida espiritual de cada um de nós. O segundo ponto desse atributo comunicável do Senhor está em sua bondade. Quem entende Gálatas 5:22? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Os irmãos parecem que não separaram não, viu? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Muito bem. Tem amor de novo, porque só ama quem é bom, e bom é Deus, e o amor é Deus. Então sua bondade ela se manifesta em tudo o que Ele faz. A bondade do Senhor ela se manifestou em tudo que Ele faz. Fez o homem e Ele viu que era bom. Fez a terra, Ele viu que era bom. Fez o mar, Ele viu que era bom. Fez as plantas, os animais, e tudo era bom. O homem que se fez mal se transformou, na verdade. O homem não se fez, mas tudo que Deus fez é bom. Tudo que Ele faz é bom. Às vezes a gente não entende o não do Senhor, que é um sim, como diz o pastor Manuel. A gente não compreende, não quer aceitar muitas vezes, mas tudo que Ele faz é bom para as nossas vidas. E Ele nos convida a refletir sobre essa característica importante da bondade. Por quê? Ele nos convida a participar do fruto do Espírito Santo, que aqui diz, o fruto do Espírito é bondade. Porque às vezes a gente dá as costas a essa bondade. Porque às vezes a gente vê um irmão dentro da igreja precisando de uma ajuda. Eu não estou falando de uma ajuda material só não, também, mas de uma ajuda espiritual.
Às vezes o irmão está afastado e a gente prefere dizer, isso aí, nunca mais veio, nunca foi crente. E quantas vezes, pela bondade do Senhor, nós vamos buscar esse irmão? Conversar, saber, entender o que esse irmão vem passando. Entender o que está afastando da casa do Senhor. Às vezes nós negligenciamos demais esse fato. Não falo só a gente aqui, todas as igrejas. Eu tenho um exemplo muito grande. Por exemplo, minha mãe é cristã, meu pai também é, de uma igreja grande na cidade do Cabo. E minha mãe teve um infarto, como todos sabem. Se passou um tempo sem ir à igreja, sabe quantos irmãos foram lá? Acertar. Não é muito difícil, né? Não é muito difícil. Isso tem sido um erro de várias igrejas, Mana Mela. Isso é um ponto muito importante que o senhor está falando aí. Muitas vezes, o irmão precisa de algo, uma palavra, e os irmãos vão até ele, não liga, faz o quê? Olha, então isso é muito difícil na igreja que não era para ter. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo está para acolher, para ajudar, não para estar falando. Eu acredito que o amor de Deus que Ele nos dá é para a gente também dar para outros. Sem dúvida. E muitas vezes as pessoas não fazem isso. Em vez de ajudar, eles fazem criticar, falar. E não ir até o irmão saber o que aconteceu, o que está acontecendo. Até mesmo a doença. E outros problemas, que não vem ao caso, mas eu acho que o acolhimento, o amor que Deus nos dá, é para os irmãos fazer isso. Porque muitas vezes as pessoas se afastam da igreja. Muitas vezes não quer falar com o pastor, não quer conversar com o diácono, porque até mesmo eles se sentem oprimidos. Aí faz o quê? Se afasta. Mas ele não se afasta de Deus. Ele se afasta de dentro da igreja. Porque a igreja somos nós. Não é isso? Então, sim, quando a gente se afasta da igreja, não é se afastar de Deus. E Deus é com ele e com nós. Então, muitas vezes, leva o afastamento dos irmãos. Leva a sair da igreja. O irmão saiu da igreja, o irmão está por aí. Mas não é. Muitas vezes o irmão está dentro de casa, quietinho, orando, pedindo a Deus misericórdia, para que ele tenha força e Deus dê força, que é para ele caminhar. Pronto, vou passar a palavra para a irmã Elisa daqui a pouco. A gente tem que ter cuidado também com uma coisa. Conversando com a minha mãe, você procurar uma igreja, só que o pai já que não está, estão se sentindo mais bem. O pai dela disse: eu gostaria muito de ir para lá, mas ele tem 68 anos e essa estrada é uma ridicularidade imensa, né? E ele tem medo de dirigir por ela mesmo. Então, assim, mas inclusive eu disse isso que a irmã falou. A igreja somos nós, somos. Mas quando a brasa está fora do fogareiro, ela pode se apagar. Se alguém não juntar, aí eu lembro a bondade da igreja. A igreja precisa juntar essa brasa que às vezes foi atingida por alguma coisa, como a irmã diz, e acabou se afastando. Está fora do fogareiro, puxa de volta. Foi isso exatamente que eu falei para minha mãe. E foi isso que ela me ensinou por muito tempo, mas por estar passando esse talvez abandono da igreja nesse momento, ela talvez não teria. Eu quis lembrar isso a ela sobre isso. Então a gente tem que ter também muito cuidado com esse afastamento do fogareiro. Irmã Elisa. Então, era isso aí que eu ia falar, que nem a irmã falou, né, dessa ausência, dessa falta de apoio de visitar. Aí as pessoas se afastam da igreja, mas não se afastam de Deus. Aí você vê muitos crentes falando: eu sou crente em casa mesmo. E isso é um perigo. Certo, né? Isso é um perigo. Durante a pandemia, a gente saiu para evangelizar, assim que a gente estava evangelizando durante a pandemia, depois a gente ficou meio receoso, porque a polícia estava pegando todo mundo na rua. Aí a gente também deu uma parada. Mas assim que deu uma aliviada, a gente voltou. Irmã Angélica Cleão, irmã Margarida,
Ana Amélia, nosso curso, um grande, a gente andava muito, anda muito, e elas viam, né, quantidade de gente que a gente, olha, eu era evangélico, sou cristão, mas me afastei. Por que não? Porque a igreja fechou, tal, não foi, irmão, várias vezes, e acabei, o que foi que aconteceu? E esse era o medo do pastor Manuel, inclusive eu conversei muito com ele, a gente fechou um pequeno tempo aqui, depois eu conversando com o pastor falei, não, eu vou abrir. Quem quiser vai, quem não quiser não vai, mas eu vou abrir. E ele disse, se o senhor abrir, tenha certeza, eu sou o primeiro a estar lá. E tive com ele, até porque, assim, até abre aspas, tá gente? Eu respeito quem discorda. Mas vários estudos já mostraram aí que embaixo não adianta de nada. Então, que o sol era o melhor lugar para estar. E por que todo mundo se trancou? E por que todo mundo se confinou? Então isso, sabe, isso foi um grande plano de Satanás, na minha humilde opinião, penso, quem pensar diferente, para desarticular o poder, a fé, a junção dos irmãos em Cristo Jesus. E eu não me passei a isso em momento algum. Quem pensa diferente, ou quem, né, tem gente também que tinha problema de saúde, que tinha risco, e isso aí a gente entende. Quem tem isso realmente teria que se reservar. Mas eu não. Eu trabalhei com ele. Aí eu coloquei máscara, porque eu estava com Covid, mas o meu comércio não poderia fechar. E quem tinha que buscar os produtos era eu. Mas veja quanto Deus é bom, já que estamos falando de bondade. Fabíola dormia do meu lado, não pegou Covid. A Aisha e a Duane, assim, a gente evitava, mas tinha um momento que tinha um contato. Não pegaram Covid. Só eu, depois que fiquei bom, que voltei a trabalhar, aí a secretária fez, faz o teste só para entrar nessa estatística da prefeitura. Quando eu fiz o teste, deu positivo. Mas Deus foi bom. E a gente entregou mantimentos, nosso querido irmão Elias, que já está dormindo no Senhor, esteve comigo. Vamos entregar alimento em Garapu. Encontramos na estação de Garapu para mais de 40 pessoas que tinham ficado desempregados, que eram de outros estados e que estavam morando na rua. Fizeram uma roda, eu tinha uma montana branca, enchemos de alimento que os irmãos aqui fizeram, doaram, enchemos de quentinha dentro do carro. Louva a Deus pela vida de cada irmão. E eles fizeram uma roda e eu e eles no meio, pregando a palavra do Senhor para eles. Cada palavra uma quentinha, cada palavra uma quentinha, cada palavra uma quentinha. E se as igrejas não tivessem se rendido, nós falhamos muito naquela época quando fechamos as portas. Fala que não, fala todas as igrejas. Porque a ordem dos homens não está em cima da ordem de Deus. E graças a Deus tivemos pastores como o pastor Manuel que abriram as portas da igreja. Esse versículo de bondade, que fala sobre o amor, o gozo, paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e temperança do Senhor. Esse versículo descreve as qualidades que o Espírito Santo produz em cada crente. E o versículo 23, né, após esse, ele acrescenta que contra estas coisas não há lei. Veja que coisa maravilhosa. Não há lei contra a bondade do Senhor. Não há lei contra a bondade de um irmão para com o outro. Não há lei de uma bondade de um irmão para com o próximo. Isso é maravilhoso. O terceiro ponto é santidade. Quem tem 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Diaconia. Mas o mais santo, aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Obrigado, Diácono. Perceberam? Primeiro, antes de dizer para sermos santos, ele diz que ele é santo.
Deus é completamente separado do pecado. Está livre, não tem como. Ele não pecou. Seu filho jamais pecou. E ele nos chama, eu, você, a toda a humanidade, a todos os homens, a vivermos de maneira santa. É preciso que sejamos santos assim como ele foi santo. Nós precisamos rejeitar o mal. Nós precisamos buscar a obediência e buscar a vontade de Deus em nossas vidas. E a Bíblia, ela é tão perfeita que ela ainda exorta os crentes. O Senhor poderia dizer, eu sou santo. Isso é egoísta. Pronto, eu sou santo. Mas Ele chama você para também ser santo. Exorta você a ser santo assim como Ele é. Assim como o santo é o Deus que nos chamou. Veja que coisa, o Senhor Ele nos chama para ser como Ele é o tempo todo, gente. Ele não quer que nos percamos, Ele não quer que pendamos para o mal, Ele não quer que nos percamos com o inimigo. E ainda cita as Escrituras que afirmam, sejam santos porque eu sou santo. Se o crente não buscar essa santidade, ele pode estar aqui dentro. Ele pode estar na igreja 30, 40, 50, 60 anos, mas ele corre o risco da igreja não estar nele. Não adianta. E eu já vi, viu? Nasci e me criei no Evangelho. Tenho 40 anos no Evangelho. Não adianta se você não nascer de novo. Não adianta se o Evangelho não estiver no seu coração. Se a bondade do Senhor não estiver presente em sua vida. Se o amor de Deus não frutiferar no seu coração. Já encontrou crente dizendo isso? Já. Eu já encontrei. E eu não tenho vergonha de dizer que eu nasci no Evangelho, pequei, me afastei, mas o Senhor me resgatou. Eu não tenho essa vergonha de dizer isso. Eu me afastei do Evangelho. Mas não tenho essa vergonha, porque essa vergonha o Senhor transformou em glória para o seu nome. Quando Ele me trouxe de volta, quando Ele me resgatou, e aqui estou. E vivo pela sua misericórdia, e sou o mais miserável dos homens na terra. E não é lobby não, eu me considero o mais miserável dos homens na terra. E nós precisamos nos considerar isso, mas sabemos que herdaremos o reino celestial. Mas para isso nós precisamos saber que, como Paulo disse, quando estou fraco, estou forte. E nunca achamos que estamos fortes para não estarmos fracos. É necessário entendermos que a misericórdia do Senhor é que nos faz levantar, transformar e ter forças para vencer o mal. Quantos? Um comentário. Nós entendemos a santidade de Deus e podemos aprender que Ele disse para sermos santos, mas nós não conseguimos ser santos, nós somos santificados. Isso. Deus criou o homem em sua imagem e semelhança. Já no seu plano já existia um plano da salvação. Ele sabia que o homem haveria de ser resgatado. O homem não seria um santo como ele é. O homem haveria de sofrer todo esse, digamos, esse viver que desde Adão até hoje, para diante do sacrifício de Jesus ser santificado. Ele só nos aceita pela santificação no sangue de Jesus. Então nós não somos santos, nós somos santificados. Nós somos feitos santos pelo sacrifício de Jesus. Exatamente. Por isso que nós passamos é aquilo que eu falei, processo de santificação. Todos os dias nós passamos. E nós precisamos entender isso que o Marcelo falou. Santo é Deus. Não fomos feitos santos, como o Marcelo mesmo disse. Deus já tinha um plano. Ele sabia que o que ele fez era bom, mas o que era bom ia se corromper. E ele fez lá na frente, ele desde o início já projetou o plano de salvação para que ele amava o coração. Ele é amor. Quando alguém diz, quem é Deus? É amor. O que é o amor? É Deus.
Fora disso, está errado. Né? E o texto que nós lemos enfatiza a santidade, ela é uma exigência divina para os cristãos. O Senhor quer que nós nos santifiquemos. É importante buscarmos a santificação, por isso que eu falei, adianta estar na igreja 40, 50 anos e parado no tempo. Não adianta pensar que nasceu cristão, como o pastor normalmente disse, nasceu no reino cristão, não no evangelho, uma família cristã. E ele olhava para um lado, olhava para o outro e dizia, me arrepender de quê? Mas quando ele entendeu todo esse processo de santificação, quando ele entendeu o amor de Deus, e muitas vezes a gente está na igreja, mas precisamos de um plim, aquela luzinha que acende, né? Feito um desenho animado. E foi isso que aconteceu. E ele foi lá, confessou seus pecados e aceitou Jesus Cristo. Mas ainda tem gente que pensa que não precisa. Ainda tem gente que acha que não, eu nasci aqui, vivi aqui, vou morrer aqui, eu não tenho pecado. Mas temos, diretos ou indiretos. Muitas vezes não proliferamos, muitas vezes não pensamos, não praticamos, mas pensamos. E o Senhor, Ele conhece tudo antes mesmo, né? De tudo, e Ele conhece os pensamentos. O inimigo não tem esse poder, mas o Senhor tem de conhecer os pensamentos. Então, o próximo ponto é de atributo do Senhor, justiça. É um atributo também comunicável de Deus para com os homens. Quem tem Miqueias 6:8? Miqueias 6:8. Eu acho que os irmãos se perderam quando eu distribuí os versículos. Eu vou ler para adiantar. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é o Senhor? Não. E o que é que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça, e ames a benignidade, e andes humildemente com o teu Deus. Gosto demais de versículo do Senhor, porque sempre fala de amar alguma coisa, né? Mas que pratiques a justiça. Ensina que Deus agrada-se muito mais com uma conduta pautada pela justiça do que por coisas erradas. Deus age com justiça perfeita, Ele julga com retidão, e Ele deseja que seus filhos também pratiquem as justiças em suas atitudes. Não podemos ser injustos, não podemos julgar sem saber, não podemos ter preconceito, que as pessoas não sabem o que é, muita gente não sabe o que é preconceito, né? Tem gente que diz, não, só porque ele tratou a pessoa morena ali mal é preconceito. Não, quem trata mal o negro, ele tem conceito de que não gosta do negro. Isso não é preconceito, é conceito. Quem trata mal um homossexual, agride, ele não tem preconceito, ele tem um conceito de que o homossexual não presta. Preconceito é quando você não conhece aquele ato, e sem conhecer você já toma o seu conceito, sem conhecer. Por exemplo, o irmão Israel, ele está aqui tocando no som, não conheço o irmão Israel, ele errou uma nota, aí eu dali, nunca nem vi o irmão Israel, tocador, eu não sabe nem tocar. Isso é preconceito, porque eu não conheço o irmão Israel, eu não sei como o irmão Israel toca. Então eu criei um preconceito por um mínimo erro. Agora, se eu conheço o irmão Israel, ele está aqui tocando, eu não gosto dele, ele não sabe nem tocar, aí eu não tenho um preconceito com o irmão Israel, eu tenho um conceito de que ele não sabe tocar, né? Porque o mundo, a mídia, né, gosta muito de confundir a cabeça das pessoas, e quando alguém diz assim que um homossexual está errado, não agredindo, mas já diz que é um preconceito. Quando vê um negro fazendo alguma coisa que você diz, mesmo que ele esteja fazendo errado, se você disser que ele está fazendo errado, a mídia vai dar dizer preconceito porque é dele. Por exemplo, agora há pouco, aqui no carro, o presidente da Câmara dos Vereadores, que é negro, inclusive é meu amigo, Anderson Bocão, ele até disse assim, eu quero ver os policiais, tem um policial novinho na rua, não sei se vocês irmãos já viram, né, de boné laranja, foram contratados, só vejo parar negros, quero ver parar um branco. Só que no pilotão de policiais que estão na rua tem negros.
Quer dizer então que ele está dizendo que negro está tendo preconceito com negro. Não, se um pilotão parou, um moreno, ele vai parar, eu peço, ele vai parar também um branco. Eu já vi isso acontecer. Mas o pessoal hoje em dia misturou tanto essa questão de preconceito que está uma loucura, a gente não consegue entender nem o que é conceito, nem o que é preconceito, mas e realmente, gente, virou uma confusão na cabeça das pessoas. Mas vamos voltar. Né? Pela misericórdia e pela humildade perante o Senhor, Ele pede que nós usamos de justiça em lugar de qualquer tipo de sacrifício. O versículo que nós lemos sobre essa questão, que ele diz, ele que declarou ao homem o que é bom e o que o Senhor pede de ti, se não pratiques a justiça. O versículo, ele, em diferentes versões da Bíblia, se descreve que o Senhor exige que pratiquemos a justiça, para que amemos a misericórdia, para que andemos humildemente com o nosso Deus e para com o nosso próximo. E aí eu separei 3 pontos principais desse versículo: praticar a justiça. O que é isso? Viver de maneira justa, honesta, não só com o meu próximo, mas com todas as pessoas. Se eu vou negociar com alguém, eu tenho que ser justo. Eu não posso querer levar vantagem em cima da pessoa. Estou sendo justo. A troca tem que ser justa, não é isso? Vou trocar uma caneta com o irmão Marcelino. Não, vou trocar porque a caneta do irmão Marcelino é bem fina, a minha escrita grossa. Estou querendo levar vantagem, já estou sendo injusto. Mas se você disser, não, eu quero trocar com o irmão Marcelino, eu achei sua caneta muito linda, eu quero trocar com o senhor, agora a minha é bem grossa. O senhor toparia? Topa, irmão, vamos trocar. Fui justo, eu falei a verdade, mas às vezes as pessoas escondem a verdade numa troca. Está sendo uma pessoa injusta. Aí, outro ponto que o versículo traz: amar a misericórdia. O que é isso? É ter compaixão, é agir com bondade, é agir com amor em relação ao nosso próximo. E muitas vezes nós estamos esquecendo de agir com misericórdia, de agir com amor. Isso a gente está vendo, não é no meio só cristão, mas na humanidade. Né? Você passa no sinal, um amigo, eu às vezes, uns amigos, quando eu saio da rádio, vem carona comigo, aí para no sinal, você é um cachaceiro. Sim, eu estou vendo que o cara bebe. Mas tu sabe por que o cara bebe? Né? Porque não, é simplesmente um cachaceiro. Às vezes o cara está bebendo para matar a fome. Você sabia? Eu faço muitos amigos com esse pessoal do sinal. Fabíola às vezes fala, vê, né? Tem um lá no sinal ali perto do antigo Bandé, que agora é a Justiça do Trabalho, que ele, o apelido dele é MC. Ele só vive bêbado uma vez no rapaz, para não beber, filho. Eu não tenho nada para comer, eu bebo, eu fico com fome. Eu bebo para não sentir a fome. E aí? Mas tu passa e diz assim, é um cachaceiro. O que tem feito para ajudar aquele cidadão? Tem um rapaz também, eu não vou dizer o nome, ele é bastante conhecido, ele já é fotógrafo. Ele era gurizinho assim, tirava cola, há muitos anos atrás, eu era pequeno também. E uma vez ele ia passando por uma loja no centro do Cabo, que era do meu tio, Campeiro Novidades, não dá, já lembrei. E meu tio chamou ele, fez, ó, para com isso, tal, não sei o que. Ele falou, tio, eu não tenho o que comer, eu chego cola, eu fico com fome. Aí meu tio deu comer a ele, levou ele para uma pessoa que conhecia. O cara arrumou um trabalho para ele naquele projeto Mirim Brasil. Bom menino, que tinha no Cabo de São Agostinho. Ele nunca mais cheirou cola, porque tinha o que comer. E hoje ele é fotógrafo renomado no estado de Pernambuco, hoje trabalhando numa grande prefeitura da cidade, do estado. Então, é misericórdia que o Senhor quer, gente. Misericórdia. Assim como Ele foi e é misericordioso conosco, nós precisamos ser misericordiosos com o nosso próximo. Irmã Letícia. Você falou da bebida. Ele para a bebida, mas ele pega a carona na bebida dos outros. Aí é onde está o ponto. O grupo de cachaceiros, se comprar um pão, não tem dinheiro para oferecer uma comida para o amigo, mas tem dinheiro para
Porque assim, irmã Letícia, 10 pães são mais ou menos 12 reais, ou 10. 1 litro de cana, eu não sei, mas eu acho que é menos do que 10. E 1 litro de cana rende durante o dia não sei quantas picadinhas de cana. O pão não, quando for meio-dia está com fome. A gente, é sério, a gente precisa analisar por esse lado, gente. Ó, Anson, é bem interessante essa colocação, vê? Eu sou muito, não sei se é observadora ou curiosa. Na fila do supermercado, um desses caras que fica na rua, tinha um grupo dos 10. Aí ele foi comprar aquela que, Marcelinho, uma salsicha, Uma Maria Rosa. É, aquela assim que bota no pão, que nem é saudável. Maria a Rosa. mortadela não, a prima da mortadela. Ele comprou, um grupo de mais ou menos uns 10, ele comprou 4. E comprou uns 12 pães. Daí quando chegou no caixa não deu. E quando eu passei, estava um grupo com os 10. E ele comprou um refrigerante, também não tinha copo. E eu prestei atenção numa ação, o dinheiro não deu. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, então aí pensou, se tirava o pão, se tirava o tempero do pão ou refrigerante. Aí eu pensei rápido também, né? Falei, nem tem um copo, nem a mortadela deu. Aí era meio-dia. Falei, meu Deus, será que é o almoço? Aí vem a interrogação, ele disse, eles trabalham, tem o vale de alimentação? Tem o horário do almoço, talvez, não sei. Mas não veio o caso. O que eu pensei na hora foi, eu estava com 10 reais. Ia comprar uma vassoura. Isso eu falei, mas então 2 vassouras velhas. Eu falei, pensei rápido. Eu falei assim, 10 reais. Estou dizendo aqui que eu sou boazinha, não. Estou dizendo que nesse momento vem essa questão. Não pensar nesse fato, pensar no... Eu peguei, completei, ele foi lá, completou mais a mortadela, que é a tal, e ainda compramos os copos. E aí eu retornei e voltei para casa sem a vassoura, mas eles estavam todos debaixo do pé de pau comendo lanche. Não importa a situação. Nessa hora teve uma ação, uma reação, corrija aí. Eu fiz a minha parte, Letícia. Aí vem essa questão, aí realmente é uma questão de se pensar e pensar no lado de ajudar, como fez o homem da loja. Porque se a gente for olhar para o outro lado, a gente não faz nada. Eu fiz essa análise, por exemplo, desse rapaz que bebe, eu fiz a análise. Ele compra 1 litro de cana, bebe por 5 o dia todo. Se ele comprar 10 pães, e ele está com fome. Então talvez essa seja isso. Não estou dizendo que eles estão certos não, tá, gente? Mas a gente tem que analisar a situação do próximo. Talvez ele esteja pensando no dia todo, de enganar essa fome que não é fácil. Alguém aqui que já passou fome deve saber que eu não cheguei a passar fome, graças a Deus. Passei apertos, necessidade, tanto quando eu era pequeno, quanto depois de casado. Né? Mas fome pesada não passei. Mas quem passou sabe o quanto é difícil. E muitas vezes você não quer tomar uma decisão e acaba fazendo pela fome. E aí é onde entra o papel do que nós estamos estudando, do amor, da misericórdia e de julgar com justiça. E às vezes a gente pode julgar através do nosso pensamento, do nosso entendimento, do nosso conceito, e não analisar o contexto do que uma vida vem passando. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. E a outra parte, a terceira parte desse versículo que eu separei, que nós acabamos de ler, né, que é em Efésios 6:8, é que nós devemos andar humildemente com Deus. Está lá, andar humildemente com o teu Deus, viver em obediência, viver em submissão ao Senhor, sem arrogância e com gratidão pelo que Ele oferece. Dá graças por tudo, gratidão por tudo que Ele oferece. Nós precisamos viver assim. Inclusive Jesus respondeu, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E nós vamos estudar exatamente agora sobre essa verdade. Quem tem João 14:6? João 14:6. Eu acho que eu já vi esse versículo, né? Então vamos seguir. Preciso ir procurar. João 14:6 é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai, ou pode chegar ao Pai, a não ser por mim. Em outras palavras, esse versículo fala: Jesus, que Ele apresenta para a gente como o único caminho, e Ele é esse único caminho. Ele se apresenta para a gente como uma verdade, e Ele é a própria verdade revelada para cada um de nós.
é a realidade divina para as nossas vidas. Ele revela essa realidade. E Ele é a vida, porque Ele é essa fonte de vida, incluindo o quê? O que nós vamos receber? A salvação nos vai levar à vida eterna. Então Ele é a nossa vida aqui e Ele é a nossa vida eterna. Ele é vida. Ele é vida. É o significado dessa passagem. Ninguém consegue chegar ao Pai se não passar por Jesus Cristo. Vai ter que se arrepender. Vai ter que confessar. E vai ter que pedir perdão a Jesus. Vai ter que nascer de novo. Vai ter que nascer de novo. Vai ter que ter santificação. Olha tudo que a gente está estudando. Regeneração. Justificação. Pois é, está aí. Não tem outro caminho, está claro para a gente. É importante esse relacionamento com Jesus. O versículo enfatiza a necessidade de conhecê-lo, de segui-lo, para ter um relacionamento verdadeiro exatamente com o Pai. Não vai ter relacionamento com Deus se não houver tudo isso que a irmã Zana falou, o Socorro falou, a regeneração, a santificação e tantos os outros, por meio de Jesus Cristo, para que tenhamos uma intimidade com o Pai. Irmão Marcelo. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, pressupõe que você vai ter que caminhar. Sim. Caminhar por mim. Eu sou o caminho. Você quer seguir, me siga. E ele, inclusive, convida, né? Para que a gente possa seguir. Quando ele diz que eu sou a vida, é porque existe a morte, né? E a vida eterna é para aqueles que escolherem caminhar com ele, herdarão a vida eterna. Sabemos que aqueles que não caminharem com ele também terão uma eternidade, só que uma eternidade de morte. E a pior morte qual é? É estar distante de Deus. Ah, vai ser o inferno, fogo. Não, o inferno é estar distante de Deus. Às vezes a gente fica assombrando, né? Às vezes as pessoas ficam com a assombração de que o inferno é aquele lago de fogo que a Bíblia fala que é. Mas é a tormenta de estar longe de Deus. Você saber que podia estar na luz, gozando a vida eterna, e estar distante de Deus nas sombras. E Deus é luz. Então, se eu não estou na luz, eu vou estar em trevas. Então, a gente precisa ter essa compreensão. Precisamos caminhar, porque Ele vai nos levar a essa vida. É profundo, meu irmão Marcelo fala. É vida com Jesus, com Deus, e morte espiritual sem Ele. É eternidade sem o amor. Imagina, você gosta de amar o seu esposo? Quer se separar dele? Não. Ama o seu filho? Sua filha? Quer se separar? Não quer. É o sentimento de Deus para conosco. Mas, se não quisermos esse amor, hoje vamos suplicar por ele quando não pudermos ter. E aí vamos lembrar daquela passagem de Lázaro e Abraão. Enquanto ele viu lá os céus em festa, ele no tormento, pinga, não teria como. Eu sinto sede, eu quero a água da vida, não tem mais como. Eu tenho fome de justiça, tivesse todo o tempo do mundo agora. Eu estou arrependido, é tarde, é de arrepiar. É de arrepiar. É profundo e irreflexível. Por isso que ele se apresenta a nós hoje como a verdade, o caminho e a vida. E aquele que crê em mim não morrerá, mas terá vida eterna. O que vamos escolher? Eu creio que aqui todos escolheram Jesus Cristo, a vida eterna. Mas que não sejamos egoístas de querer essa vida eterna só para a gente, precisamos levar
pregar, mostrar esse amor, refletir essa justiça, levar o perdão, a misericórdia, a salvação que é a palavra de Deus por meio de Cristo Jesus. Nós precisamos fazer isso. E muita gente lá fora com sede, com vontade, e essa palavra precisa chegar. Planta a semente, como diz uma música, né? Planta a semente de voz da verdade. Não lembro, mas é essa música mesmo. Nós precisamos espalhar essa semente. Jesus fornece direção à clareza da verdade e o significado que é a vida para a existência humana. O outro ponto do atributo que Deus nos comunica é a misericórdia. Essa é muito importante, praticada por poucos. Por poucos. Está lá em Lucas 6,36. Alguém tem? Lucas 6. Tenha misericórdia dos outros, assim como o Pai de vocês tem misericórdia de vocês. Misericórdia. Deus, Ele é misericordioso, Ele prova isso o tempo todo, a todo instante, desde o início até os dias de hoje. E Ele vai ser misericordioso até a volta de Jesus Cristo com o povo. Se não fosse a sua misericórdia, nós já teríamos sido consumidos. Olha o que estamos vivendo. Não precisa ir longe não, é aqui no Brasil. Inversão de valores. A mídia hoje ensina que as adolescentes têm que se perder logo cedo. Não precisa de casamento não. Que se você não for, se você disser que é hétero, você está sendo preconceituoso. Você tem que aceitar, você tem que viver ali também no meio. Nós não vivemos, não somos desse mundo, não somos desse reino, não somos dessa terra. Quer ensinar o que é certo, sendo errado, o que é errado, sendo certo, o tempo todo em nossas mentes. É isso, eu faço parte da mídia, eu trabalho com isso. Inclusive, eu não tenho medo de dizer isso. Ontem aconteceu a parada da diversidade. Eu faço um programa de entrevista no rádio. O que não me deixa de ser misericordioso com eles. Eu tenho a misericórdia de Deus. Converso. Falo de Jesus Cristo. Se não quiser falar de Jesus Cristo, eu falo de outras coisas também. Portanto, que não esteja ferindo a índole do Senhor. Houve alguns momentos em que Cristo se ausentou da multidão. Sim. Momentos em que a multidão ia agredi-lo. De repente ele escapava e saía daquele meio. Então a gente sabe que esse meio, eles são muito agressivos. Sim. Eles vão para as avenidas agredir o nosso Cristo. Está certo que ali não é Cristo, é uma imagem, é uma simulação, é um teatro. Mas é uma forma de Mas é uma mostrar. forma de agressão. Aí querem depois serem respeitados. Nós respeitamos. E nos ausentamos para não ter essa agressão. Jesus se ausentou em alguns momentos para que não houvesse agressão contra ele. Então a gente tem que ter sábio, e isso é misericórdia. Teve até um momento que os apóstolos queriam que descesse fogo para condenar eles, para destruir eles, como Elias, o e destruiu os profetas de Baal. Então, misericórdia, essa palavra, ela tem dois sentidos. Miséria, né? Você olhar para a miséria do outro com o coração. E tem um momento que não dá para você argumentar, você se ausenta. Isso também é misericórdia. Eu só não vou entrar em discussão, em polêmica, então eu me ausento. Isso o irmão fez certo. E assim, uma Maria. Vocês estão pedindo Filipenses 3,16, mas. Pode ler. Eu acho que o senhor pediu, não foi? Não, mas eu não sabia que o senhor fez agora. Diz assim, Filipenses 3,16, diz assim: todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. O senhor andou de acordo. Deus ajudou porque era sua folga, né? Mesmo que tivesse. não era não, mas eu me dei folga. Olha, o senhor está andando de acordo com o que a pessoa com quem sabe, com o que aprendeu. Exatamente. Mas essa palavra sabe que é coisa palavra.
A gente só consegue andar com misericórdia se a gente entender o amor de Deus e buscar a sabedoria do Senhor. Só por esse caminho nós conseguimos a misericórdia. Bem, gente, só para encerrar aqui, vou falar que Lucas 6,36 é um convite de Jesus para que sejam misericordiosos, assim como o Pai Celestial é misericordioso, encorajando com compaixão, perdão e a generosidade uns para com os outros. A passagem que faz parte do sermão da planície enfatiza a importância de refletir a bondade divina através das nossas ações, sendo misericordiosos. São 9h29. A gente ainda não terminou esses atributos diretos de Deus para conosco. Se Deus permitir, na próxima semana a gente encerra. Se não, o pastor Manuel assume novamente e a gente continua numa próxima oportunidade. Que Deus abençoe, nos ensine a ser justos, amorosos, misericordiosos, uns com os outros e para com os nossos próximos, mas que principalmente possamos viver o amor de Deus em nossas vidas. Deus abençoe. Amém. Vamos encerrar a nossa escola bíblica. Que Deus nos abençoe, que nos prepare para logo mais à noite estarmos todos reunidos aqui para louvar o nosso Deus, né? E adorar, como assim manda essa escritura, né? Adorar a Deus em espírito e em verdade. Que possamos ter um dia na sua presença, continuar, né? Na sua presença e nos preparar para logo mais à noite. É só que irmãos que se colocam em pé, vamos orar ao nosso Deus. Para essa oração final, eu peço a nossa irmã Fabiola. Senhor, nosso Deus e Pai, somos gratos a Ti, Senhor Deus, por mais aquele vida, Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, Pai, pela Tua bondade para conosco. Abençoa, Pai, cada família aqui representada, Senhor Deus, faz presente, Senhor Deus, todo o tempo, para nos tocar no coração, Senhor Deus. Leva-nos em paz, Senhor Deus, a nossos lares, nos traz um dia abençoado, Pai, na Tua presença, e traz, Senhor Deus, logo mais à noite, para o Teu culto, louvor e adoração, Senhor Deus. Senhor, Pai, orar, Pai, entregamos a direção ao Pai do culto, Senhor Deus, e o mensageiro da noite, Pai, que ele traga, Senhor Deus, aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor Deus, as Tuas palavras, Senhor Deus, o Senhor nos ensina, Pai, para que possamos, Senhor Deus, cada vez mais seguir os Teus passos, Senhor Deus, e estar amando, Senhor Deus, o nosso próximo, Pai. Muito obrigado por tudo, perdoa os nossos pecados, eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Oração silenciosa. Estamos dispensados por essa manhã. Deus, pois, nos abençoe.